Olá, doutora Andressa. Olá, doutora Daniela, tudo bom? Tudo bem, É e melhor você? Como é que usar, tá? também, é melhor usar o fone, será? Então, eu coloco o fone porque, olá, pessoal que está entrando, eu tenho medo dos ruídos externos, porque aqui é uma casa movimentada, sabe? Então eu ponho o fone, mas se você estiver num lugar silencioso, não tem problema. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Estou ouvindo bem também. Ah, que ótimo, então. Olá, pessoal que está entrando aí. Ao longo do tempo, vocês podem ir fazendo perguntas também. Doutora Andressa, queria te agradecer muito por ter aceito o convite para a gente poder conversar hoje, né? Eu e a doutora Andressa, a gente se conheceu pessoalmente, porque eu tive a honra dela ir no meu curso, quando eu dei um curso lá de Justiça Sistêmica em Goiás. Ela foi uma das pessoas que estava lá, foi um grande prazer. E a gente se identificou porque a gente tem esse propósito conciliatório, né, doutora Andressa? Nós duas, ela é um Sim. juiz, eu sou uma advogada, mas nós somos operadoras do direito que temos esse propósito. Na ocasião, ela até chamou eu e a Larissa para gravar um videozinho no canal dela, você muito mais conciliador, né? Então, nesse sentido, eu já quero agora, feita essa breve introdução, eu já quero justamente que a doutora Andressa se apresente para a gente, e aí ela vai já me responder assim que ela se apresentar, falando para nós como é que ela se aproximou dessas práticas conciliatórias e como é que surgiu a ideia desse canal tão legal que é o Você Muito Mais Conciliador. Boa tarde, doutora. Novamente, boa tarde a todo mundo que está aí entrando para assistir a gente. É um prazer estar aqui nesse momento com todos para conversarmos um pouco. É um bate-papo, né, sobre essa cultura conciliatória que é tão importante. Quero agradecer, doutora Daniela, também, porque nos conhecemos lá em Caldas Novas, né, na sede da OAB de Caldas Novas. Era um curso sobre justiça sistêmica. E os advogados lá me informaram, eu tive interesse, adequei a pauta e fui lá participar. Mas a gente já se conhecia antes aqui no online, né? Exatamente em razão dos perfis do Instagram. A gente já trocava até Sim, alguma comunicação, já via uma postagem da outra. Muito legal. Essa possibilidade que o Instagram dá para a gente conhecer outras pessoas que têm a mesma ideia que a gente, né? Com com relação certeza. à cultura da conciliação nesse ambiente do Poder Judiciário e de forma extrajudicial também. O mais interessante disso tudo é que, assim, você me perguntou como que surgiu a ideia do perfil, você é muito mais conciliador. Vou fazer um breve históricozinho só para que as pessoas entendam. Eu me formei em 2007 na Universidade Federal de Pernambuco e naquela ocasião não tive muita aproximação com a conciliação, com a mediação ou com a arbitragem, com nada disso. Até porque a gente sabe que os profissionais do direito são formados, via de regra, para o litígio, né? É muito Isso. comum. Não sei se a doutora, quando se formou, se já viu na faculdade essas matérias. Eu, particularmente, vi muito pouco. A minha era Então, eletiva. Era uma pois é, eletiva de um semestre. isso. Era muito pouco que a gente via. E eu estudei para o concurso da magistratura. Enquanto eu estudava para o concurso da magistratura, eu era oficial de justiça, na Justiça do Trabalho, lá no TRT de São Paulo. E eu via com muita frequência o que é ganhar, mas não levar. Todos os dias eu estava na rua e eu ia cumprir os mandados na fase de execução e não encontrava a empresa, ou a empresa não tinha bens suficientes, ou seja, era todo aquele problema que a gente já sabe que acontece na justiça. E eu passei no concurso em 2013, aqui no TRT de Goiás, que foi no ano da instauração, da reinauguração na época nem era Sejusc, era Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, que era nos termos da Resolução 125 do CNJ. Quando eu entrei aqui, então, a minha prova de concurso já caiu uma questão sobre conciliação. Na segunda Ó, fase teve uma questão, já era mostrando o alguma caminho. Caiu coisa. uma questão de conciliação na segunda fase do concurso. Quando eu entrei, nós fizemos a formação inicial, tanto aqui no TRT 18 quanto em Brasília, na INAMAT, e tivemos práticas de conciliação, simulação de conciliação, e então entramos na jurisdição. Eu inicialmente comecei aqui em Goiânia e fui para Caldas Novas. Fui para lá substituir em Caldas Novas e fiquei lá algum tempo. E o juiz titular, que eu estava em Caldas Novas, que pelo destino, ele é meu atual juiz titular também na Vara de Trabalho de Goiás, depois até conto essa história. E ele é muito conciliador. O doutor César Silveira é muito antigo aqui no tribunal, muito conhecido pela conciliação, pela cultura da conciliação. Então, nós nos encontramos assim
que eu estava ali no tempo e ele me falava, vamos pensar na conciliação, é a melhor forma para as partes se resolverem e tal. E eu gostei da ideia, comecei a praticar e estudar ao mesmo tempo e a gente vai aprimorando, né? Uma coisa que a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia e vai aprimorando. E dois momentos cruciais que aconteceram também, que aí eu já vou falar um pouquinho do porquê desse entendimento também, de gostar dessa prática sistêmica também, que também Tá ótimo. Mas o tribunal nos ofereceu um workshop em 2014 com Décio e Wilma, né? Lá de Belo Horizonte. O Décio e a Vilma são ótimos, eles são muito bons. A doutora Wanda, que é juíza aqui do tribunal e tem essa prática sistêmica já há muito tempo, trouxe, na época, eles... E eu achei um pouco estranho, não vou mentir. No primeiro momento é um pouco estranho, né? Sim, ver uma constelação, né? História de tudo é pai e mãe, tudo é pai e mãe. Eu achei um pouco estranho. Não era o meu momento ainda para a prática sistêmica naquele momento. Mas a conciliação em si, os métodos de conciliação, de mediação, a resolução 74 do CSJT, a humanização do atendimento da justiça já estava forte em mim. Então eu fui me guiando para essa área. E em 2018 eu tive a oportunidade de ter um outro workshop sobre direito sistêmico, também no tribunal. O tribunal também ofereceu para a gente. E ali eu me encontrei. Ali eu vi que era o que faltava para eu ficar ainda mais engajada na política conciliatória. Então, a partir dali, eu comecei a estudar mais isso. E foi naquele momento também que a gente teve bem no finalzinho do ano, era um encontro institucional, depois do recesso, eu fui para casa da minha irmã, Cassandra, que também faz parte do perfil Você Muito Mais Conciliador. E lá eu estava conversando com ela sobre essa questão. E ela é juíza também, né? Ela também é juíza lá no Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas. Ela já é juíza há 15 anos, quase 16, e eu sou juíza há quase 7 anos. Então, ela veio nesse caminho antes de mim, na nossa família. Aliás, somos só nós duas, na nossa família, que viemos para esse lado da magistratura. E então, a gente percebeu que a gente poderia fazer mais do que a gente já faz na nossa prática. Eu trabalho numa cidade do interior, lá na cidade de Goiás. Eu atendo uma gama grande de jurisdicionado, de advogados e tudo. Mas fica ali restrito. Ela trabalha na capital, em Maceió, mas é algo que fica ali restrito. E a gente pensou, a gente tem tanto a agradecer aos nossos tribunais por todas as formações, por todos os cursos que eles nos oferecem, para que a gente tenha uma prática jurisdicional alinhada com a política pública da conciliação, até no sentido de pertencimento mesmo, né? A gente se sente pertencente a esse sistema que tem por missão a pacificação social. E uma outra característica também é em relação ao equilíbrio. Se a gente recebe, por que a gente não retribui e não contribui acima de tudo, né? E dessa forma contribui para a sociedade, porque eu não preciso só retribuir para o meu tribunal, que me oferece esses pontos para que eu tenha uma boa prestação jurisdicional. Eu posso contribuir com a sociedade. Isso eu faço na minha prática diária lá na Justiça do Trabalho na cidade de Goiás. A gente tem uma vara que é bastante conciliatória. É um trabalho assim, de formiguinha que a gente vem fazendo, que não começou comigo. Quando eu cheguei na vara do trabalho, ela já tinha esse perfil. É importante dizer que a gente precisa honrar quem veio antes, né? Sim, isso mesmo. Está super sistêmica já. Super sistêmica. Já tinha esse perfil e a gente está dando continuidade e aprimorando. E essa questão do equilíbrio. Então, se a gente recebe, a gente pode contribuir. E contribui para a sociedade. O perfil do Você Muito Mais Conciliador surgiu com esse propósito. Nós podemos trazer aqui pelo Instagram, abarcar uma gama maior de pessoas, né? A internet é disruptiva. Então, por aqui a gente coloca técnicas, coloca dicas, fala um pouquinho das nossas audiências, do que acontece, fala um pouquinho do pensamento sistêmico, interage com outros colegas, com advogados, com o público em geral, com estudantes de direito. É um momento tão rico, porque tem muita gente que reclama da internet e diz que tem muita coisa ruim. É verdade, tem. A gente tem que saber escolher o que é que a gente vai fazer na internet, né?
Mas a gente está aqui com certeza. para oferecer essa oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho mais de perto o que é, de fato, ser conciliador na Justiça do Trabalho. O Judiciário, Sim. o Poder Judiciário... Oi, pode falar. Pode Não, falar. eu ia dizer assim, que eu vejo que vocês contribuem lá, inclusive às vezes contando experiências de vocês. Eu acho que é muito rico e muito interessante, porque como você falou, a internet, ela dá para a gente essa possibilidade de expansão. Então você tem acesso a muito mais pessoas, né? E aí no momento em que você está ali fazendo também, dando essa contribuição de passar a experiência de vocês na prática, você está estimulando essa cultura, esse ensino. Como você bem disse, a gente não teve muito, né? Nós somos jovens, relativamente jovens, né? Não somos assim, né? Tão novinhas, mas nem tão velhas. E de qualquer forma, já não tivemos esse ensino na faculdade realmente de forma tão consistente, né? Então eu acho que um perfil como o seu, por exemplo, ajuda muito nesse sentido. Então, a gente começou bem no finalzinho de 2018, que foi justamente quando veio aquela lei de diretrizes e bases da educação, que alterou a grade curricular do curso de Direito e tornou obrigatória, dentre outras matérias, os métodos adequados de solução de conflitos. Então, nós vimos a oportunidade de, a partir dali, entrarmos aqui no perfil para estar contribuindo e recebendo muito, porque essa troca de experiências é muito bacana que a gente recebe na internet. Inclusive, práticas que a gente faz na nossa vara, a gente dissemina aqui, tem outros colegas fazendo. Da mesma forma, práticas de outros colegas, a gente vê, gosta, aprimora e também aplica em nossas varas. Isso é que tem sido bem bacana. Não, assim, que legal. A gente tem que pensar qual que é o principal papel do operador do direito. É facilitar a solução do conflito ou é intensificar esse conflito, né? Exatamente. E aí eu falo operador do direito porque somos todos nós. E até parafraseando a colega advogada, doutora Dulce Nascimento, advogada na mediação, né? Recentemente ela fez um curso e ela falou assim, ela falou em relação aos advogados, eu vou parafrasear porque eu vou incrementar para dizer que em relação a todos os operadores do direito. Os operadores do direito litigantes estão de quarentena. Os consensuais e colaborativos são imunes ao corona e outros vírus. É o que nós estamos vendo agora. É bem assim agora... que está acontecendo. Agora é um momento muito do acordo mesmo, né? Porque no momento em que a sociedade sofreu esse baque tão grande, essa mudança tão repentina que ninguém esperava, se as pessoas não se abrirem para renegociações, né? Para olharem de uma outra forma aí para os seus contratos e conversarem sobre isso, se abrirem para esse processo de ceder um pouco e ganhar um pouco, porque é muito isso, né? A prática conciliatória é a gente saber que a gente vai precisar ceder um pouco, mas para às vezes ganhar muito mais. Embora a gente saiba que seja difícil ainda essa compreensão realmente entrar na cabeça das pessoas. Inclusive A gente sempre pensa na escassez de recursos, né? Que um tem que ganhar e o outro perder. Mas se a gente pensar na abundância dos recursos, é possível que todos ganhem. E quando eu falo todos, eu não falo só as partes. Eu falo as partes, eu falo o Poder Judiciário e eu falo a sociedade, né? É um ganha, ganha, ganha. Exato, porque a questão também de diminuir o número de processos, né, que a gente sabe que é enorme, né, a prática conciliatória, além de empoderar as partes para elas mesmas decidirem, ela ainda diminui essa quantidade terrível de processos que a gente tem. E aí quem está com os processos que não são possíveis as conciliações, vão ter mais tempo para serem julgados pelos magistrados, vão poder ser analisados com mais, assim, esmero, né? Porque se você tiver menos processo, você vai ter mais tempo para se dedicar àquelas outras ações. Até nesse momento que nós estamos vivendo agora, ainda estão sendo ajustadas as questões das audiências virtuais, né? Mas muitos já falam. Será que vamos conseguir fazer? Travou um pouquinho para mim. Para mim travou um pouco. Será que o seu aí tá tudo normal? O meu tá normal. Você tá conseguindo falar, ouvir? Agora eu tinha dado uma travadinha. Vamos ver se alguém às vezes fala pra gente. Mas agora já voltou ao normal também. Mas você falou assim que as questões das audiências virtuais... Isso. No momento, ainda assim, o tribunal aqui da 18ª ainda não regulamentou de acordo com a última recomendação do CSJT do dia 23 de abril, né? Nós estamos ainda aguardando aqui para saber como é que vai ser. Mas muitos juízes têm feito, inclusive outras lives, e falando, né? Que para fazer as audiências de conciliação pode até ser menos difícil de fazer.
Mas e para as instruções, como é que vai ser? Então, até nesse momento que a gente deve pensar que aquele operador do direito que tem essa postura conciliatória, eu, por exemplo, na minha vara, quando tudo isso começou, dia 13 de março, a gente decidiu que ia parar, desde o dia 14 de março, que eu despachei em todos os meus processos um despacho convidando as partes à conciliação, já que nós tivemos que tirar vários processos de pauta e vários outros foram ajuizados nesse meio tempo, nós tivemos essa postura de despachar, convidamos, e fico muito feliz, porque vários atenderam ao nosso chamado e estão peticionando propostas de conciliação, e eu tenho homologado várias nesse período. Então, ainda nesse período difícil, eu não estou deixando de homologar processos, estou aqui me adequando, a gente vai se adequar para fazer as audiências virtuais que forem necessárias, mas nesse meio do caminho, quando não houve nenhuma audiência, ainda assim vários acordos foram homologados. Graças a uma postura colaborativa, cooperativa, que os advogados que atuam lá na vara da cidade de Goiás já têm, né? Que é um trabalho de formiguinha. Sim. Eu até queria aproveitar esse gancho que você falou e queria que você contasse para a gente algumas experiências assim interessantes que você tem, alguma que te vem agora na sua cabeça, alguma experiência prática ali da sua postura conciliatória, que você acha que é válido para o pessoal ouvir, alguma história assim, né, que você viu que a sua postura foi determinante, que ajudou as pessoas. Claro que, como você falou, os advogados têm que estar dispostos, as partes têm que estar dispostas. Não é mágica, eu gosto de falar isso porque eu também tenho a questão das práticas sistêmicas, e a gente não pode chegar oferecendo assim, a doutora Andressa é uma juíza conciliatória, tudo lindo. A gente sabe que não é assim, a gente precisa de uma colaboração de todos, mas quando a gente já tem essa predisposição, né, doutora, a gente vai, assim, trazendo isso, levando essa oportunidade para as partes e dando essa possibilidade, convidando-os, usamos algumas técnicas para conseguir convidá-los também, né? Então eu queria que você falasse de alguma experiência interessante ou também desafiadora que você tem aí no seu dia a dia como uma juíza que tem a postura conciliatória. Eu acho que, para além das palavras, de tudo que a gente fala, de como a gente age na audiência, um meio ambiente propício para a conciliação também é importante. E na vara do trabalho em que eu atuo, por ser uma vara única, a gente não tem o Sejusc, assim como tem em Goiânia e em outras cidades maiores. Mas o que é que nós temos lá na vara? Nós temos um centro de conciliação, nós temos um conciliador que ele atua numa sala de conciliação, além da outra sala que nós fazemos as audiências unas e instruções. Isso torna o ambiente mais leve, porque as partes chegam lá para fazer audiência e sabem que o primeiro contato delas não vai ser necessariamente com o juiz. Mas, por outro lado, para que eles não se distanciem tanto do juiz, o que é que eu resolvi fazer de uns tempos para cá e tem surtido um efeito maravilhoso? A gente aplicou, eu e minha irmã, difundimos, na verdade, uma prática que nós vimos acontecer no TRT, no Sejusc lá do TRT 14, e a gente viu aqui pela internet, pelo perfil do Instagram, e a gente resolveu aplicar na nossa vara, que é o momento acolhimento, que a gente faz na vara todos os dias. E o que é esse momento acolhimento? Todos os dias, antes das audiências, eu faço audiência de manhã e de tarde. Então, antes do início das audiências, pela manhã e à tarde, nós reunimos quem já está na vara no ambiente da sala de espera, que já é um ambiente mais acolhedor. Recentemente, até a gente colocou lá um mural com um IP amarelo. O mural, ele é azul, tem um IP amarelo e tem uma frase da Cora Coralina, aquela frase que ela fala da justiça. E por que a gente faz isso? Porque é bom dizer com os olhos, você vai ficar ali, você vai refletir o que será que eles estão querendo dizer com aquilo, né? E a mensagem do IP amarelo, eu não sei se você já parou para ver que o IP amarelo, ela significa a árvore da casca grossa, e ela floresce nos períodos mais difíceis do ano. E será que uma conciliação não significa exatamente isso, né? Porque, assim, a justiça do trabalho trata de processo, mas será que é só processo? Ou são as pessoas que estão por trás dos processos, né? Nós lidamos, na verdade, com relacionamento. E quando chega ali na justiça, significa que já houve algum problema. Já é, na verdade, um processo de doença, né? Uma doença. São conflitos relacionais. Gerou aquele conflito. Então, quando eles chegam lá, que eles veem o ambiente, que já a gente tenta colocar água na sala, tem mensagens de conciliação, tem essa parede inteira que a gente colocou recentemente sobre isso. E
Eu, todos os dias, faço questão de ir conversar com as partes e os advogados antes do início das audiências. Não, eu não espero entrar na sala de audiência, porque muitos chegam ali tensos, né? É muito Sim. comum. Então, a gente chama a parte, o advogado, os estudantes de direito que adoram ir assistir a audiência lá na vara, estão sempre lá com a gente chama todos eles e todos os dias eu faço um acolhimento pela manhã. Eu explico para eles que nós ali, eu falo em nome de toda a vara do trabalho, estamos ali para prestar um serviço público de qualidade, que para isso nós precisamos da cooperação de todos, nós não fazemos mágica, não precisamos da cooperação de todos. Sempre explico um pouco da resolução 74, falo de algumas técnicas, falo da autorresponsabilidade, do empoderamento das partes, de como nós estamos ali como facilitadores para a solução daquele conflito. E o nosso objetivo não é que esse conflito se estenda, mas que não depende da gente. E tento me colocar cada vez mais na correta postura da ajuda. Eu não tenho dó, entendeu? Eu não faço julgamentos prévios. O meu objetivo é que eles se resolvam. Apenas quando eles não conseguem é que vem a solução adjudicada, impositiva. Né? A aplicação da lei, né? Isso, a gente trata do tribunal multiportas, né? Então, eu deixo as partes e os advogados muito à vontade. Eles podem entrar na sala de audiência, a gente começa a audiência, se eles querem sair para conversar, podem sair para conversar, a gente pode fazer as reuniões privadas, se as partes tiverem interesse. Todas aquelas técnicas, eu acho que o direito hoje, a forma da gente atuar, não são só as leis. Nós temos que pensar na comunicação, na psicologia, na gestão de conflitos, na negociação, na prática sistêmica que veio, assim, realmente para fazer a gente entender o quanto essa relação humana pode se tornar difícil ou pode se tornar mais leve. Eu opto por fazer a justiça de uma forma mais leve. Então, eu já falei do acolhimento na minha sala de audiência. Já aconteceu, até uma outra ideia sobre esse acolhimento também, já aconteceu demais, assim, como nós somos a primeira vara aqui do TRT de Goiás, que faz essa prática de acolhimento, os advogados que não são lá da região e de repente vão fazer uma audiência lá, chegam e ficam sem entender o que está acontecendo. Né? Essa juíza vai fazer uma oração agora, né? Que é isso? Eles não entendem muito bem, mas eu sempre termino esse acolhimento convidando alguém para falar alguma coisa, se alguém quiser também contribuir e participar. E sempre tem um advogado que não é da região, que eles dizem, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. A vara está de parabéns. E não à toa a vara recebeu, inclusive, um processo administrativo de parabenização por essa prática. Que legal, que legal. O presidente do CNT recebeu uns parabéns de alguém, né, por um processo administrativo. Então, ele gerou um processo no tribunal, parabenizando a vara e dizendo para que outros juízes que queiram também praticar, possam praticar. E, então, alguns, já tem uma colega minha que me disse que já estava começando a fazer. Ela está até aqui no perfil, a doutora Carolina, está aí. Que legal. Porque a nossa ideia não é a gente fazer sozinho, não. Até por isso que a gente tem aqui o perfil e a gente dissemina. A ideia é que quanto mais fizerem, mais vai se tornar corriqueiro, mais vai se tornar leve para todo mundo. A minha irmã também faz lá em Alagoas, tem tido também resultados excelentes. E dentro da sala de audiência também já aconteceu demais, das partes chegarem pensando que estão indo para uma briga. E, de repente, vem que lá é um espaço de diálogo também. Então, essa ideia do acolhimento, ela já quebra um pouco a resistência inicial das partes, né? Então, na verdade, ela é genial, né? Porque se você já desde o início, antes mesmo da audiência começar, já traz isso para as partes, como você falou, você já tem um ambiente propício, porque como você falou também, as questões psicológicas influenciam muito. O pessoal fala, o verde é uma cor também que contribui, o azul para esse processo conciliatório. Tem aquela pesquisa de uma juíza, eu acho, do suco de uva, né? Que é a questão do que o açúcar, né? A gente faz suco lá, a gente não fez ainda suco de uva, mas, por exemplo, uma vez eu ganhei limões lá na cidade, e eu levei para a vara e falei, vamos fazer uma limonada bem docinha. Todo mundo agradece. Pessoal light pode até não querer tomar, né? Mas quem for tão light assim toma. E então acontece muito isso. Na sala de audiência,
após o diálogo, quando as conciliações acontecem, as partes se abraçam, apertam as mãos, agradecem, assim, de fato, sim, eu não sabia que eu ia vir aqui para ter essa conversa, eu pensava que eu vinha para a luta, para a briga. Então, é por isso que a gente também discrimina aqui, porque já pensou se os advogados se engajarem nessa cultura, a ponto de sempre conversarem com seus clientes antes, dizendo da possibilidade que existe da conciliação, já estudando o processo, mostrando para os clientes os prós e os contras de conciliar, a gestão de risco, como tudo isso facilita na hora de chegar na audiência, não é mesmo? Com certeza. Que até você falou, a doutora, como é que é o nome dela, gente? Agora isso que me fugiu, aquela portuguesa. Não, a doutora advogada. A doutora Nascimento. Dulce, maravilhosa. A doutora Dulce Nascimento, ela é maravilhosa, né? Ela fala exatamente dessa parte de ser bem objetivo para o cliente, né? Da gente buscar mostrar esses benefícios. E eu acho que essa questão dos advogados, realmente, que eu sou advogada também, né? É realmente muito importante, porque muitos de nós ainda não têm essa postura. Muitos têm, né? A gente também não pode ir com preconceito. Vai ter até minha próxima pergunta para você, exatamente nesse sentido. Então, é bom que eu já estou fazendo essa introdução. Mas muitos têm também. Eu assim, nessa questão da experiência com colegas, eu vejo que tem colegas que são super abertos, que tentam com a gente. Então, às vezes, a resistência maior pode ser até das partes mesmo. Mas tem os advogados que ainda não, né? Que gostam de pensar, assim, que não é a postura do advogado, não é essa. Então, realmente é um processo de transição cultural, mas que eu acho que já está acontecendo. Então, doutora Andressa, fala para a gente, como é que tem sido a postura dos advogados com relação a essa cultura de conciliação que você traz? Eu tenho uma grata surpresa daqueles... Não surpresa no sentido, assim, de... Assim, é muito bom. Aqueles advogados que atuam com frequência lá na Vara do Trabalho de Goiás já participam dessa cultura, colaboram, cooperam, ficam felizes com os resultados que a Vara tem dessa postura conciliatória. Nós formamos, na verdade, uma grande família na Vara, eu costumo Que dizer legal. isso. Aí, quando chegam muitos advogados que não costumam atuar com frequência lá, alguns percebem que é assim e entram nesse ritmo também, e é muito bom. Agora, é claro que tem alguns que não, e a gente não pode julgá-los. Por quê? O direito é tradicional. Ele começou dessa forma. Ele era, de fato, algo que era para ser litigante, que era para ser conflituoso. Essa ideia de tentarmos levar de uma forma mais leve não é tão nova, mas também não é desde o princípio, né? Então, assim, Sim. tem aqueles que são mais resistentes. E quando eles são mais resistentes, a minha postura tem sido explicar que eu estou agindo de acordo com a lei, que, na verdade, o Código de Ética do Advogado também tem essa previsão. O artigo 3º do CPC diz que todos os operadores do direito devem contribuir para uma postura de conciliação, de mediação. Então, eu tento levar por esse lado. Mas, claro, respeitando a forma de trabalho de cada um. Nós temos advogados litigantes e temos advogados mais consensuais. Lá na Vara do Trabalho de Goiás, ainda bem que a gente tem a maioria de advogados mais consensuais. E é por isso que a gente consegue desenvolver um trabalho bem forte aqui no Estado nessa questão da conciliação. Que legal. Porque realmente tem esse aspecto bacana que você está falando mesmo. Às vezes, alguns advogados atuam bastante lá, então eles já se acostumaram com esse clima, né? Isso é um privilégio, às vezes, de um lugar um pouco menor. Mas tem de tudo, como você falou, e eu acho que a gente tem que respeitar. Eu falo que quando eu comecei a ser uma advogada, assim, que tinha esse amor pelas práticas conciliatórias, pelas práticas sistêmicas, eu tinha uma ilusão de achar que seria tudo muito bonito. E a prática mostra pra gente que às vezes não é bem assim e não tem problema. A parte tem um tempo também. Eu acho que a gente tem que... As práticas sistêmicas ensinam muito isso pra gente. A gente tem que respeitar o tempo das pessoas. Eu acho muito legal a gente estar aqui para oferecer isso, tanto você como juíza, quanto eu e outros advogados que têm essa postura. A gente tem sempre... oferece isso pro nosso cliente. Fala, olha, eu tenho essa conduta, se você quiser, a gente pode negociar. Só que muitas vezes o cliente fala, olha... Aí a gente tenta provar para ele por métodos assim, objetivos de que aquilo é bom para ele, mas às vezes o cliente fala, olha, eu não quero tentar conciliar agora, porque a pessoa está na raiva dela, está nesse sentimento que às vezes precisa de um amadurecimento ainda. E está tudo bem também, eu acho que é uma questão muito sistêmica a gente saber respeitar isso. Mas claro que é sempre muito bom quando as partes vêm com a gente nesse sentido, né? Quando elas realmente se sentem aqui acolhidas, né? Convencidas de que aquelas práticas serão boas.
e resolvem fazer isso conosco, né? E como é que... Fala. Só interrompendo um pouquinho. E quando a gente estuda um pouco de todas as técnicas, a gente sabe qual é a melhor técnica para usar em qual momento, não é? Quando a gente faz isso, tem mais chances de tentar acalmar os ânimos das partes, para fazer com que elas percebam que ali no momento do conflito, qual a melhor forma de resolver? Vai ser se elas se unirem para uma solução comum ou elas ficarem aguardando o que é que o juiz vai decidir. Por quê? Até pensando também na postura sistêmica, a postura de quem soluciona é uma postura de adulto. A postura de quem espera que o outro solucione, que o outro resolva, é uma postura de criança, né? E essa postura de criança, diante de um adulto, pode enfraquecer. Então, assim, tem até aquela frase de Bert Hellinger que ele fala que você... Como é que é? Que você pode... Ai, meu Deus, agora deu um branco. Mas que você pode se colocar na postura humilde também, né? Sim. Você pode se colocar na postura humilde, porque muitas vezes pessoas chegam na justiça e dizem, já que eu estou na justiça, é o juiz quem vai resolver minha questão. Mas quem disse que tem que ser assim? Deixa o juiz resolver. Isso aí faz parte da nossa cultura também. As pessoas falam muito isso pra gente. Deixa o juiz resolver. Mas como você falou, é muito interessante a gente ir mostrando para as partes, assim, o que a abordagem sistêmica contribui para a gente, é fazendo esses pequenos comentários aí da postura sistêmica, né? Um adulto, ele pode sim resolver os seus conflitos. Por que entregar para o juiz? Porque vocês não são os melhores para fazer isso, né? Um adulto toma suas decisões. Esse tipo de frase, às vezes, incomoda. Eu utilizei exatamente uma frase assim, e foi interessante, porque era um reclamado, só que ele é advogado. Naquela causa ali, ele não estava como advogado, ele tinha a advogada dele e ele estava como reclamado. E ele não queria de jeito nenhum tentar, nem conversar, ele não queria diálogo nenhum. E eu fui tentando entender questões ocultas, né? Porque o que está ali na petição inicial e na defesa é muito fácil a gente enxergar. Mas o que não está ali é que é o difícil. E os reais interesses. Eu fui conversando e eu percebi que, na verdade, eram parentes. Começava por isso. Reclamante e reclamado eram parentes. O reclamante tinha ido trabalhar na empresa a pedido de outro parente. Já começa toda uma questão sistêmica aí, né? Sim, com certeza. Porque, as ordens da ajuda já entram com tudo aí. Então, já foi a pedido. Então, um tinha em relação ao outro aquilo. O empregado achava que o empregador não tinha feito tudo aquilo que... Né, pedia reconhecimento, né? E o empregador dizia que tinha feito, mas que o trabalho dele não tinha sido bom. E eles tentaram, no início, se alfinetar. Sendo que uma coisa que eu sempre falo também é que o momento da conciliação não é momento de embate, é momento de diálogo construtivo. Então, quando as partes querem dialogar de forma construtiva, eu dou toda a abertura em audiência, a gente passa até mais tempo do que se fosse fazer uma instrução convencional. A verdade é essa, né? É que conciliar exige muito mais de todos. Mas traz muito mais satisfação. Sim, né? Com certeza. Aí esse advogado, essa parte reclamada, né? Ele era advogado, mas não estava lá como advogado. Teve uma hora, em algum momento da conversa, que eu perguntei para ele quem que era o fundador da empresa. Aí ele falou, meu pai, minha mãe. Eu falei, eles estão de acordo com essa postura que o senhor está tendo aqui? O senhor conversou com eles antes? Aí ele falou, não, que eu resolvi está resolvido. Que eu resolvi está resolvido. Eu falei, mas será que é assim mesmo? Porque se eles são os fundadores da empresa, vocês são familiares, será que não tem uma outra questão? E, assim, finalizou que naquele momento da audiência não saiu a conciliação. Nós marcamos uma outra audiência. Mas naquela tarde apareceu a petição de acordo no processo. Foi muito rápido, assim. Olha, na tarde que apareceu. interessante. E Que o mais bacana. interessante não foi isso. Foi que no dia seguinte, aquele reclamado que é advogado estava lá em outro processo como advogado, e ele nunca tinha ido lá na vara como advogado, não que eu tivesse percebido, ele atua em outra área, estava como advogado e com uma postura conciliatória, foi o mais engraçado. Fez um acordo enquanto advogado com o cliente dele. Sim.
As pessoas são inspiradas, influenciadas, né? Com certeza. Eu acho que é uma das questões o exemplo arrasta, né? Então a pessoa tá ali, ela teve essa experiência com você, ela viu como foi benéfica. Ali você já quebra uma grande barreira dentro da pessoa e a partir daquele momento ela passa a pensar muitas vezes, bom, essa é uma postura que vale a pena. Por que não, né? Por que não eu posso, a partir de agora, levar isso para minha vida? Eu acho que é uma das satisfações da gente que se propõe a ser um propagador de práticas sistêmicas, de medidas conciliatórias, porque você tem essa esperança de plantar sementes, né? De levar essa possibilidade de educação aí nesse sentido para a pessoa, sem nenhuma prepotência, mas é no sentido assim, olha, a gente acredita nisso, a gente acha que faz bem, a gente vê na prática fazer bem. Quem sabe para você não possa ser o mesmo? E sem precisar falar, no caso de uma audiência que funcionou como essa sua, a sua própria maneira de agir, com tudo que você aprendeu, ali já inspira um advogado a agir da mesma forma a partir de então, sempre que ele quiser, sempre que for possível. Né? E é um aprendizado constante, né? A gente vive numa constante impermanência. Então, todo dia a gente aprende um pouco e quando a gente replica isso, quando a gente pratica, é que fica impregnado, né? A gente vai se reconhecendo daquele jeito. E aí a gente age assim, lá no nosso trabalho e tenta agir também assim na nossa vida pessoal. Por isso que é tão bom, né? Inclusive o pensamento, não só o pensamento sistêmico, ainda que as pessoas digam, não, o pensamento sistêmico já é algo muito avançado, é algo que eu não entendo tanto. Mas postura de conciliador, postura de mediador, é algo que todos nós precisamos ter para a nossa vida pessoal. Porque nós vivenciamos diariamente, né? Relacionamento humano é isso, não tem como fugir muito. Agora, o que vai depender é a forma de você encarar o conflito. Quantas vezes eu não tenho que conciliar minhas sobrinhas, mediar minhas sobrinhas, as duas pequenininhas crianças? Então, com certeza a gente leva para a nossa vida, é o primeiro lugar, né, para a gente ir levando mesmo. E leva também para a nossa prática profissional. Doutora Andressa, uma outra questão que eu queria te perguntar é assim, inclusive falando desse conhecimento um pouco mais técnico aí com relação a conciliação e mediação, quando há uma lead sociológica, aí você até explica assim rapidamente o que é uma lead sociológica, né? Qual é, na sua opinião, a melhor forma de conduzir a questão? A lead sociológica é aquela que é subjacente ao conflito, não é aquilo que está sendo dito, é justamente o que não está sendo dito. Às vezes são questões emocionais, são questões de reconhecimento, de uma falta de um agradecimento, a pessoa sai chateada da empresa, tudo isso pode gerar uma lead que muitas vezes ela se quer calor para o advogado. E ali chega na audiência e diz, não tem acordo. É muito comum a gente ouvir assim, eu tentei fazer acordo antes de entrar na justiça, ele não quis, agora quem não quer sou eu. Né? Não, isso tem demais, isso tem demais. E um empreendedor que fala assim, ele foi embora, ele abandonou o serviço. Eu chamei para voltar e ele não quis. Então agora não tem acordo. Como é que você faz? Você está vendo ali que é uma questão totalmente subjacente. São emoções que estão ali. São questões ocultas. As questões emocionais. São as questões ocultas que estão ali. E eu acho que tem uma técnica que a postura sistêmica adota, mas se a gente não quiser ir para a postura sistêmica, o William Ury, né? William Ury, do Como Chegar ao Sim, aquele professor de Harvard, também fala, né? Que é a técnica do camarote. Se a gente se coloca numa postura de percepção, se a gente se afasta um pouco para tentar ver o que é que está ali no todo, o que é que aquela pessoa não disse que é importante para resolver, porque o que ela fala muitas vezes é o script, né? Que se preparou para falar aquilo, porque muitas vezes a gente sabe que a justiça, para mim, para a doutora que está todo dia na justiça, é algo comum, mas tem partes ali que vão ali pela primeira vez na vida. Chegam nervosas. E ficam super nervosas. Né? Então, vai ali com tudo, já pensou e repensou, o que é que eu vou falar ali no meu momento com o juiz, o que é que eu vou falar. E aí, vai falando o script e a gente vai percebendo que não é nada daquilo. E nessa postura, saindo um pouquinho dali da cena, ficando no camarote, a gente vai tentar ter essa postura de perceber o que é que ela não está dizendo, mas que é crucial para resolver esse conflito. Quando a gente chega nesse momento, é que as partes se desarmam, ficam mais tranquilas, a postura de leveza vem, e então começa um diálogo construtivo. Porque acontece muitas vezes que no início, por mais que a gente diga, doutores, esse momento não é de diálogo, não é de debate, vamos dialogar e tal, eles começam as farpas, né? A gente sabe que começa.
Mas aí, quando a gente consegue descobrir o que está por trás, fica muito mais fácil de solucionar. E o interessante é que essa lide sociológica é vista e é solucionada se for na conciliação. Porque se o processo ficar para a sentença, por melhor que eu seja, eu não vou poder criar além do que está ali no processo. A Claro, solução aplicar a lei, criativa, né? uma solução criativa. Eu sempre falo isso também. No momento da sentença, eu vou ter que aplicar a lei, analisar os fatos, o que é que foi provado, o que deixou de ser provado. E ali, esse conflito em si não vai acabar. O que vai acabar é o processo, né? Numa sentença, o que acaba é o processo, mas o conflito pode perpetuar. Já numa solução consensual, ainda mais quando a gente consegue implementar algo de sistêmico ali, e aí tem quem diga, mas pode constelação no judiciário, né? Tem essa discussão. E a gente não precisa fazer uma constelação. Eu ainda estou, inclusive, em processo de formação em constelação familiar, então eu nem poderia fazer uma constelação. Nunca fiz, e não sei se um dia eu vou fazer. Mas posturas sistêmicas a gente pode ter. E isso Com ajuda, isso certeza. auxilia bastante os partos para uma ampliação de consciência, porque as pessoas chegam assim pensando no processo desse jeito, né? Vou ver o que é que tem aqui. Quando a gente consegue abrir os horizontes, enxergar com um novo olhar, fica muito mais fácil de compreender por que está ali de fato. Muitas vezes é um espelho, é uma transferência que está fazendo. Assim, eu tinha uma questão com meu pai que eu não consegui resolver, então eu transfiro para o chefe, né? Com certeza. Acontece Na muito seara isso. E aí, trabalhista, com certeza acontece muito, né? acontece demais. Eu tô feliz que você já entrou nessa parte, porque era a minha próxima pergunta para você era justamente disso, porque quem está aqui hoje assistindo essa live já sabe, ou se não sabe, fique sabendo, que eu sou uma advogada sistêmica, né? Justamente por quê? Porque eu trago essa abordagem sistêmica para minha atuação. E como você falou, está muito além da constelação familiar. A constelação familiar foi a maneira como começou o direito sistêmico, né? Que o Sam Stort, um juiz da Bahia, começou a fazer na vara dele constelações, e isso começou a fluir de uma maneira muito legal, começaram a surgir acordos, mas desde então isso vem evoluindo, e a gente vem utilizando a questão da prática sistêmica muito além de você fazer constelações. E eu vejo, inclusive, na conversa que eu tive com a Bianca, que esses dias que eu acho que você até assistiu, eu tenho percebido e sentido que a advocacia sistêmica, por exemplo, vai caminhar muito mais para algo que a gente não de fato usa mesmo a constelação. Ela está ali à disposição para quem é constelador, como eu sou. Quem quiser fazer vai ter sempre essa ferramenta à disposição, mas é muito mais a nossa postura. É muito mais o que você aprender daquele conteúdo ali, as mudanças que aquilo trazem na sua vida, na sua forma de perceber as coisas, a ampliação da consciência que vão ajudar. Então, justamente o que eu quero te perguntar é, essa questão das práticas sistêmicas, de você conhecer a abordagem sistêmica, como você falou, você já vem estudando, vem se apaixonando, agora está inclusive fazendo a formação, que vai te dar ainda mais ferramentas para você poder utilizar, e da sua maneira, porque outra coisa que eu conversei com a Bianca é isso, cada operador do direito que hoje está se apropriando das práticas sistêmicas vai fazer a sua advocacia sistêmica, no meu caso, a sua magistratura sistêmica, né? Cada um vai, de fato, vendo de que maneira aquilo é apropriado e combina ali na maneira dele atuar. Então, eu quero te perguntar, justamente por a gente ter essa visão de enxergar a abordagem sistêmica como uma excelente ferramenta, como excelentes conhecimentos para trazerem, para nos ajudarem, queria te perguntar qual que é a aplicabilidade dessa filosofia na prática trabalhista, na sua opinião. Nossa, olha só, como você falou, a gente vai se apaixonando, né? E cada vez que eu estudo, parece que as coisas vão se abrindo. Eu li o ano passado aquele livro do Pensamento Sistêmico, que até a Bianca tem um artigo, a doutora Wanda tem um artigo, a Fabiana Quezada também, vários profissionais que estão nessa área tem. Eu li o ano passado de um jeito. Eu comecei a reler recentemente e já é uma outra forma de entender. Então, vai realmente ampliando a consciência. Isso é muito legal do pensamento sistêmico. E, assim, as leis do amor, ordens do amor, são plenamente aplicáveis, né? As leis da ajuda também. E por que isso? Porque nas leis do amor, e aí as pessoas podem falar, será que elas estão falando de algo romântico? Não, não tem nada de romântico. Nós estamos falando de pertencimento, de ordem e de equilíbrio. E qual relacionamento que não precisa ter
essas três formas funcionais para que dê certo. Isso acontece na seara trabalhista, na Justiça do Trabalho, porque cada vez que eu leio, eu tenho novas ideias. E eu penso que não é só lá na Justiça, é desde o início da relação do empregado com o empregador. Quantas vezes nós percebemos em audiência que o empregador diz: eu fiz tudo por ele e olha o que eu estou recebendo. Eu estou aqui na Justiça. É a primeira vez que um empregado me coloca na Justiça, justo aquele empregado que eu fiz tudo por ele. Será que o problema não foi justamente esse? Fazer tudo por ele? Como ficou o equilíbrio entre essas partes? Com certeza. Né? E aí o empregado vem e, assim, apesar dele ter pedido ali verba rescisória, dando moral, ordens dele, tal, de fazer, né, os pedidos. Mas tudo que ele queria mesmo era o reconhecimento. Com certeza. Ele quer pertencer, né? Ele quer que o trabalho dele seja valorizado. Exatamente, a sensação de pertencimento. Eu vejo que na relação do trabalho, isso é muito importante, eu vejo que os profissionais da advocacia têm assim, um prato cheio para atuar nessa seara. Seja na forma anterior ao ajuizamento da ação, no consultivo preventivo, compliance trabalhista. Você já imaginou uma empresa que tem esse olhar sistêmico, a possibilidade e a oportunidade de crescimento que ela tem, porque a gente sabe que, assim, são vários sistemas que se unem para a formação de uma empresa, né? Tem os empregados, tem os fundadores, tem os clientes. Quando a dinâmica da empresa está associada a essa prática sistêmica, eles vão saber fazer esse equilíbrio entre o dar e o tomar do empregador para o trabalhador, e ambos vão poder conduzir a empresa de forma que aquele que é o principal objetivo da empresa, que é a satisfação do cliente, seja atendido. Porque o empregado que recebe, que tem uma boa relação de equilíbrio com o seu patrão, ele vai, como eu falei antes, como eu não só retribuo ao meu tribunal, como eu contribuo para a sociedade, o empregado que tem uma relação de equilíbrio com o patrão, ele vai contribuir oferecendo o melhor para o cliente. E no final ele vai sentir necessidade de fazer isso, né? Ele vai sentir necessidade de fazer isso. Eu estava assistindo hoje uma aula que me dizia que o professor falou assim: quem é, na verdade, o coração da empresa é o cliente. É quem retroalimenta toda a empresa. Então, se a relação entre empregado e empregador é desequilibrada, esse empregado vai ter interesse de bem atender o cliente? Muitas vezes não, né? Gera um desequilíbrio. E a gente vê isso claramente. Você consegue perceber onde é uma empresa que você é bem atendido e vê que as pessoas estão satisfeitas e as que não são, justamente da maneira como você é tratado. Se você percebe que um atendente, às vezes, de uma loja, ele fala com você com raiva, com desinteresse, claramente isso não é só porque ele é uma pessoa ruim. Tudo na vida tem uma relação de causa e efeito, né? Então a gente não sabe que também essa ampliação de consciência que a abordagem sistêmica dá pra gente, de parar de julgar às vezes imediatamente e pensar o que está além, o que está por trás. Por que aquela pessoa está agindo com a gente daquela forma? Qual o reflexo que o patrão dele, que é o dono daquela empresa, tem sobre isso? E tem. A questão sistêmica mostra isso pra gente. Não adianta. Tudo está interligado. A maneira, não são seus empregados só que são ruins. Você está sendo ruim também. O líder tem esse reflexo para tudo, né? Isso vale para tudo, para a empresa, para a política. Liderança, a postura de um líder reflete em todo mundo que está abaixo dele. Essa é a grande questão da hierarquia. E já pensou uma empresa que tem uma área do RH e uma advocacia unida para a utilização dessa prática sistêmica? Os conflitos vão diminuir, porque as relações estarão equilibradas. A questão da ordem também é muito importante. E também uma outra coisa interessante é que quando a gente começa a entender um pouquinho, estudar um pouquinho o pensamento sistêmico, a gente enxerga até a lei de outra forma. Se a gente for ler direitinho, alguns artigos de lei são sistêmicos. Não sei se tiveram interesse de ser, mas são. Aquele artigo da CLT que fala da questão do salário, que aquele que trabalha mais tempo na empresa tem direito a um salário maior. Nada mais do que ordem, né?
Com certeza, está honrando aquele que chegou primeiro. Na verdade, se a gente for observar, essas leis postuladas pelo Bert Hellinger, das relações humanas, elas já existiam. É como ele fala, ele as descobriu, né? Então, muita coisa já era impregnada por isso. E eu acho que é tão enriquecedor o Bert ter trazido isso para nós, porque o Bert, né, ele trouxe esse conteúdo para a gente de 40 anos para cá. E eu acho que é tão enriquecedor a gente ter acesso a isso agora, porque essa geração, às vezes, se distanciou um pouco de alguns desses valores que estão sendo recuperados por ele, por quem conhece isso, e a gente está sentindo a importância disso. Porque a questão eu lembro que quando eu conheci a filosofia sistêmica, há 5 anos atrás, muita coisa eu falava, esse cara aí, nada a ver essas coisas que ele fala. Porque muita coisa você não aceita inicialmente, né? Você fala assim, isso é antiquado, nada a ver, essa hierarquia. Muita gente é indignada com a questão da hierarquia. Mas, gente, se você se aprofunda um pouco mais, sai dessa interpretação rasa, assim, ninguém é melhor que ninguém. Gente, não é isso. Amplia. Uma pessoa que fundou uma empresa, ela proporcionou que aquilo ali existisse, ela deu trabalho, a possibilidade de trabalho para todas aquelas pessoas. Se ele é um bom chefe, te paga bem, como não honrar essa pessoa? Então, assim, é uma questão de olhar de uma outra forma. Não é simplesmente um preconceito contra a palavra hierarquia que deve preponderar, né? Mas sim, o que é essa hierarquia? Como é que a gente pode olhar para isso? E aí, de repente, você fala, nossa, é verdade. E se a pessoa tem ainda a experiência, aí sim, de participar de um processo sistêmico, de uma constelação, aí sim é que a coisa vai ficando tão forte. Porque você vai passando a sentir no seu corpo, assim, se você se submete a esse tipo de prática, a intensidade da verdade dessas formulações do Bert Hellinger aí, sabe? Então é muito rico, com certeza contribui muito. Essa questão da hierarquia ainda. Quando um empregado mais novo entra na empresa para assumir uma função de chefia, né, maior do que outros que são mais antigos. Se tiver esse olhar sistêmico, tem como tudo ficar equilibrado. Mas se não, porque apesar desse ser chefe, ele é mais novo na empresa. Então é importante que tenha um equilíbrio no entendimento com os demais. Porque senão, com 2 certeza, níveis de hierarquia, né? 2 níveis de ordem. Ele tem a questão de ter chegado por último, nesse aspecto ali, ele está na ordem abaixo, mas ao mesmo tempo ele tem a hierarquia do cargo. Mas aí ele entra com humildade. Essa que é a questão, porque, por exemplo... Essa é a questão, humildade. A pessoa entra com humildade, porque essa é a questão do pensamento sistêmico. Eu mesma vou te falar, na geração, eu tenho 31 anos, a minha geração. Se você, assim, eu entrasse numa empresa como chefe ali, se eu não conhecesse o pensamento sistêmico, eu poderia entrar muito mais arrogante. Mas uma vez que eu sei a importância dessas leis para o equilíbrio das relações humanas, aí você traz isso pelo menos para o seu racional e fala, poxa, eu tenho que lembrar disso, eu tenho que olhar para essas pessoas de uma outra forma. O pensamento sistêmico podia estar na escola. As pessoas têm medo de perder poder. Imagina o juiz se colocar na posição de humilde para reconhecer que as partes que estão ali no processo são os fortes, são quem devem tentar solucionar aquela questão. Né? Tem muita gente que fica meio assim, que não concorda. E existe o momento de cada um. É como eu falei, eu conheci o pensamento sistêmico em 2014 e naquele momento eu achei tudo muito estranho e não era o meu momento. Retomei em 2018 e disse, não, agora eu acho que agora eu vou querer aprofundar nessa seara. E comecei a estudar um pouco. E eu acho assim, doutora Andressa, se está tudo certo, é assim, o pensamento sistêmico, eu sou apaixonada por ele ajuda a minha vida, eu quero que muitas pessoas se apaixonem, gostem, tragam para suas vidas. Mas nem todos vão gostar, né? A gente tem um mundo, graças a Deus, com essa possibilidade de liberdade. Algumas pessoas não se identificam com determinadas filosofias, com determinados ensinamentos, e está tudo bem. Que bom que eu e você nos identificamos, que outras pessoas se identificaram, que bom que isso ajuda a nossa prática, tanto pessoal quanto profissional. Mas está tudo bem algumas pessoas olharem para isso e falarem, não, isso não é para mim. Não tem problema nenhum, né? Não é uma questão de querer colocar a goela abaixo das pessoas. Não, nem podemos fazer isso, né? Porque aí não estaremos na postura de ajuda. Agora, isso tudo parte também da ideia de que nós fomos educados para deixar um terceiro resolver um problema, né? Desde a escola sempre foi assim. Foi assim na escola, foi assim dentro de casa, quando os filhos têm uma questão, quem que vai resolver? Eu sempre conto essa historinha lá e as pessoas ficam olhando para mim, não é que é verdade, é algo tão simples. Quando os 2 irmãos brigando, quem que vai resolver? O pai ou a mãe, né?
quando vai para a escola, se os coleguinhas estão brigando, a diretora ou a professora da escola é quem vai resolver. E quando fica adulto, vai colocar na mão de quem? É do Vai para o juiz, ou do advogado, chefe. o advogado Foi vai, mas advogado. do juiz. Então É. é muito comum isso acontecer. A gente não empodera as partes, né? Mas é isso que a gente falou. Eu acho que a cultura está trazendo. Até era a última questão, a gente só tem mais 5 minutos, eu tenho medo da gente ser derrubada. Então, eu te falei, por isso que, menina, eu tô com esse relógio aqui, porque eu já fui derrubada em outra live. Eu falei, nossa, agora a gente vai conversando e nem percebe, mas já tá acabando. Então, pra gente ir encerrando, justamente pra gente conseguir encerrar sem ser derrubada, eu queria que você deixasse uma mensagem, que era até a minha última pergunta para você, de como é que a gente pode, na sua opinião, assim, em poucas palavras, contribuir para uma cultura mais consensual no nosso meio jurídico. Porque eu tenho certeza que esse é o meu anseio, é o seu anseio. Essa é uma das razões pelas quais a gente está fazendo essa live, pelas quais a gente produz algum conteúdo digital, é justamente para poder também contribuir com esse cenário, com essa transição de cultura para uma cultura mais consensual no meio jurídico. Então, eu queria que você deixasse para a gente aí, de despedida, uma mensagem nesse sentido. A minha mensagem é no sentido de que quando a gente deixar de olhar simplesmente para o processo, para olhar para as pessoas e para os relacionamentos, tratar com humanização tudo que a gente vivencia na justiça, é quando nós vamos contribuir para essa cultura de paz e conciliação, porque aquilo que a gente faz ali reverbera, a verdade é essa, né? A gente planta semente, como você já falou. Então, todo dia é uma semente que a gente planta. Se a gente vai vê-la crescendo e florescendo, a gente não sabe, mas a gente tem essa nossa tentativa. E o meio da gente fazer isso, aí eu convido todos os advogados, todos os colegas que estiverem aqui assistindo, que é de fato se interessarem pelo tema da conciliação, da mediação, não acharem que é tudo uma questão de bom senso, porque não é, existem técnicas, existem práticas, e formação, capacitação, treinamento é palavra de ordem para que a gente possa realmente se desenvolver. E aí esse desenvolvimento é pessoal inicialmente e depois a gente leva para a profissão. Pelo menos é assim que tem acontecido comigo. Eu estou no caminhar. Eu digo que eu sou uma eterna aprendiz, uma eterna estudante. Com certeza. E honro todos esses professores que a gente tem a oportunidade de ter. Você foi minha professora lá no curso de Justiça Sistêmica. Eu honro todos vocês, porque eu entendo que sozinho a gente não caminha, né? Na verdade, fazemos parte de um todo bem complexo. E é por isso que nós estamos aqui para essa disseminação. Com certeza. Muito obrigada, doutora Andressa. Foi um grande prazer esse bate-papo aqui com você. O pessoal está aqui elogiando, a gente fica muito feliz também que as pessoas que estiveram com a gente gostaram. É muito corrido. A gente já tinha feito o nosso schedule aqui, mas é bom também, né? Um outro momento a gente pode fazer essa oportunidade para abrir perguntas para o pessoal, mas foi muito legal aqui o nosso bate-papo. Te agradeço muito e convido aí quem tiver interesse também de conhecer um pouquinho mais dessa introdução às práticas sistêmicas. Eu estou com e-book, se quiser baixar, para olhar aí o e-book está na link. Tá ótimo. Muito obrigada, doutora. E vamos continuar aí nessa postura de realmente disseminar essa cultura e trazer outras pessoas também para entenderem a importância, né? Com certeza. Agradecer a todas as pessoas que nos assistiram aqui também. E vai ficar gravada? Vai ficar gravada, sim. Agora, então, 1 minuto restante. Agora eles estão avisando para não derrubar a gente. 1 minuto e 55 restantes. Vai ficar gravada, sim. Eu vou fazer agora aqui direitinho. Tem que fazer com calma, porque eu também não sou muito experiente, mas eu vou deixar, se Deus quiser, gravada aqui para o pessoal assistir. E se conseguir, também quero colocar no canal do YouTube e te enviar. Vai dar tudo certo. Tá bom? Obrigada. Eu agradeço o convite. Agradeço a todos que ficaram aí com a gente. Obrigada, e quem for também pessoal que assistiu. Obrigada a todos. Sim. Tchau, então, doutora. Beijo. Tchau, tchau.